Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da presença de Deus que pode transformar a sua vida. Hoje, 12 de setembro de 2021, você vai ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Jesus Cristo é a única esperança. Pense nesse sentido. A palavra esperança na Bíblia possui várias versões nos textos originais, tanto no hebraico quanto no grego. Esperança, virtude cristã, que opera como recurso mental e espiritual para fazer frente ao futuro. Ela, a esperança, está centrada em Deus, Senhor de todas as instâncias da vida, e em quem se encontram graça e misericórdia. Você não vai se arrepender nesse sentido. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Faz sentido para mim? Faz sentido para você. A Bíblia diz em Salmo 31, 24: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Jesus Cristo é a única esperança. A Bíblia diz em Salmo 33, 20: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A Bíblia diz em Salmo 39, 7: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Você consegue entender isso? A esperança permite que você enfrente com otimismo e segurança o que está por acontecer. Você pode aqui e agora se manter firme nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. A esperança em Deus, mediante Jesus Cristo, adquire maior profundidade, força e direção graças à participação do Espírito Santo. O amor e a fé são virtudes que devem estar permanentemente unidas à esperança. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Jesus Cristo é a única esperança. Pense nesse sentido. O apóstolo São Paulo estava seguro,
convicto. Sua satisfação, louvor, estava em gloriar-se na expectativa da glória de Deus. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 2 e 5, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ficou feliz? Jesus Cristo é a única esperança. O Filho de Deus, Jesus Cristo, preparou para os seus filhos um reino eterno diante do trono de Deus. E eu e você, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, viveremos para sempre. Você pode se manter firme na esperança da glória de Deus. Jesus Cristo é a única esperança. E eu fico pensando, além disso, o apóstolo São Paulo estava certo de que não seria decepcionado. Não era mitologia ou invenção da mente humana. Para o apóstolo São Paulo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava falando sério quando disse: vou e volto. A Bíblia diz em João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Você pode se alegrar nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. A esperança volta-se para os bens futuros e escatológicos. Esta é a confiança absoluta do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A certeza da parousia, que significa segunda vinda de Cristo, que gera entusiasmo e alegria. Você consegue entender isso? É confiança que se reforça na certeza plena da ressurreição de Cristo, tornando-se assim sentimento especificamente cristão, meu e seu. Você pode se alegrar nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. Pense nisso. A bem-aventurada esperança da Igreja de Cristo é a segunda vinda do Filho de Deus. O verdadeiro crente é aquele que espera com a alma inundada de alegria o Senhor, que pode retornar a qualquer momento. Você consegue entender isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única esperança. A esperança do encontro definitivo
com o Filho de Deus, Jesus Cristo, é algo que nos põe em movimento, que nos lança para frente, que nos convoca para o combate a ser combatido com as armas da luz, o Evangelho. Você consegue entender isso? Jesus Cristo é a única esperança. Você pode se alegrar naquilo que o Senhor Deus tem prometido por meio de sua palavra, a Bíblia. São palavras eternas que nunca falharão. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Jesus Cristo é a única esperança. As Escrituras, a palavra de Deus, sustentam em esperança a minha vida e a sua vida. Quando você fica exposto à revelação da glória de Deus, se percebe que há muito mais do que se pode imaginar. Quem alimenta da esperança e sustenta nossa fé no reino de Deus são as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Pense nesse sentido. Eu e você, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, servimos ao Deus da esperança. O Senhor Deus é conhecido por muitas qualidades e chamado por muitos nomes: Jeová Rafá, Elohim e outros sentidos. O apóstolo São Paulo acrescenta outro nome à galeria. Ele diz: o Deus da esperança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Você pode permanecer nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é a esperança da glória. Pense nisso. Toda essa expectativa está fundamentada, garantida por Cristo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Você consegue entender isso? Ele, Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja, Rei de reis e Senhor de senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nossa esperança, aqui e agora,
estão firmadas, fundamentadas, alicerçadas, enraizadas no Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é a única esperança. O Espírito Santo nos mostra, por meio da Escritura, a Bíblia, que a esperança deve guardar a minha e a sua mente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Pense nisso. Proteja sua mente com as promessas do Deus de Israel, o Senhor da glória. Jesus Cristo é a única esperança. Encha sua mente com a palavra e com a bondade de Deus. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e 22. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você consegue entender isso? Nossa esperança é viva. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode manchar ou murchar, guardada nos céus para vós. Você pode se manter firme nesse sentido da palavra de Deus? Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico pensando, eu e você somos levados pelo Espírito Santo a um estilo de vida superior por causa da expectativa que tem sido plantada em nossa mente e coração. A Bíblia diz em 1 João 3,3: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pense nesse sentido. Eu e você reagimos a incentivos. Pense nisso. Jesus Cristo é a única esperança. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e você e sua família devem ir além. Por fim, somos exortados a não esperar que Cristo seja provedor, escudo e proteção apenas nesta terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A Bíblia diz: se esperamos em Cristo só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você não vai se arrepender de colocar sua esperança no
Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Pense nesse sentido. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a única esperança para a minha vida, para a sua vida e suas famílias. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Até o próximo significado da palavra de Deus, Jesus Cristo é a única esperança e vai continuar aqui agora, transformando a sua vida para a glória de Deus.